jornal, em qualquer banca no Brasil, vocês vão ver naquele número alguma matéria adversa ao sindicato. Não a um sindicato, mas a ação sindical, a representação sindical. E isso no rádio e na televisão é direto. Essa barreira pesa muito, porque ela leva, por exemplo, a nossa base a estranhar a nossa direção. A nossa base, aquela base mesma, que tem vantagens, como eu disse, resiste melhor ao desemprego, ganha acordos compatíveis com certos avanços, esta base beneficiada em termos de apoio, adesão, ideia do sindicato, ela fica fria. Fica fria. No futuro, a única coisa que nós não devemos admitir das muitas maluquices que ocorrerão no Brasil é um referendo sobre a contribuição sindical obrigatória. Porque se um referendo sobre a contribuição sindical obrigatória for feito, nós seremos esmagados pela maioria da população. Entende o que eu estou falando? Esse é um problema que não é econômico, porque econômico o sujeito faz a conta, eu pago 50 e ganho 200, é simples fazer isso. É um problema ideológico, está contaminando, nós vamos levar tempo e gastar cérebro, empenho, unidade para superar esse nevoeiro. Eu falo nevoeiro porque é um nevoeiro mesmo. O navio é variado é a economia. E o que está em volta dificultando a navegação é o nevoeiro. Não basta isso. Há terceiro demônio agora. É o demônio da política. E no demônio da política, o movimento sindical enfrenta um desafio como há muitos anos não enfrentava. Esse desafio é a lei trabalhista acelerada. É assim que eu a chamo. A lei trabalhista acelerada, ela é um capítulo da política trágico para o movimento sindical. Vamos recapitular. O governo Temer envia para a Câmara um projeto de 7 itens. Admissível. Jogo jogado. Vamos discutir tais ou quais temas de modernização da CLT. O Rogério Marinho, aonde o diabo econômico e o diabo ideológico se casaram nele com muita força, que é um picareta de empresário e é um picareta também na ideologia. O Jabuti, então, é posto na forquilha e ele adquire a relatoria desse projeto. Estamos em dezembro. Encerra o trabalho parlamentar. O deputado vai tudo para as festas. Alô papai, alô mamãe, né? Bem base, né? Volta, o Rogério Marinho tem 106 alíneas novas, completamente orientadas numa perspectiva de desconstruir convenção coletiva e acordo coletivo, negociação coletiva, acesso à justiça do trabalho, direitos coletivos e seus exercícios coletivos. Mas aí tem um deputadinho do Sergipe que diz: está faltando aí, a tua sopa está excelente, mas está faltando uma pimenta. E o Lécio Oliveira inventa o artigo que suspende a contribuição sindical automática. Quando esse artigo entra no projeto e suspende o equivalente da CLT
da automaticidade da contribuição, é como se o Laércio Oliveira tivesse colocado no Rogério Marinho um supositório excitante, aqueles que o Collor usava. O Collor usava supositório. É aquelas coisas. O Laércio pega e introduz um supositório altamente excitante, que o nome dele é Fim do Imposto Sindical. Então aí, aquele Frankenstein, lembra, era um menininho que o Temer mandou, 7 aninhos. Aí o Rogério botou em 107, 106. Aí o Laércio Oliveira chegou e botou os programas. Acaba também com a imposto sindical. E isso, companheiros, vocês se lembram, entre o envio do governo e a promulgação, 6 meses. Caso raríssimo no Parlamento brasileiro, 6 meses. O Senado não muda nada. E o Senado não muda nada porque nós temos aqui uma promessa que promulgação, lançamento da ideia e promulgação, 6 meses. Nós fizemos marcha a Brasília, nós fizemos greve geral, nós fizemos uma mobilização, mas a política nos derrotou. O Congresso, Câmara e Senado, e o governo, o clima e a economia nos derrotaram. Repara, a lei acelerada foi feita no auge da recessão. Não acabou com a recessão. A lei acelerada foi feita para criar emprego. Não criou emprego. Os que eventualmente são associados a ela criada são exíguos, pequenos, pouco número, e desqualificados. A lei acelerada não criou condições de renovação sindical. Era um dos objetivos que se dizia. Pelo contrário, colocou o movimento sindical, a partir da lei, numa situação extremamente difícil. Por quê? Sem dinheiro, ou seja, com corte de dinheiro brutal, de repente, sem transição, bloqueio de negociação coletiva e bloqueio ao acesso à justiça do trabalho. Então isso criou politicamente uma situação terrível para o movimento. O quadro, então, pessimista que eu passo para vocês, a base dessas 3 portas de entrada, economia, ideologia e política, é um quadro extremamente difícil. E não adianta eu falar sem questões negativas decorrentes disso, que qualquer um de vocês me apontaria, a partir da própria experiência, o 101 ou o 102. Estamos numa situação de imensa dificuldade econômica. O nome de guerra dessa questão é desemprego. Ideológica, o nome de guerra é neoliberalismo. E política, o nome de guerra é lei acelerada. Esses são hoje os elementos que o dirigente consciente tem que levar em conta. Se a gente não leva em conta a totalidade dessa compreensão, nós podemos cometer o erro e correr o risco de nos alienarmos ainda mais das nossas bases respectivas. Por exemplo, toda vez que eu ouço falar em que a ação do sindicato só diz respeito a quem é filiado, eu digo, olha aí, o diabo conseguiu introduzir na nossa mente a ideia dele. Porque, repara, companheiro, qual é a taxa de sindicalização? 18%. Eu vou lá contando que é 18%. Da PEA, só 18%. Da 100 milhões da PEA, só 18 milhões são sindicalizados. Da taxa é 18%. Portanto, 1 em 5 trabalhadores não são sindicalizados. Agora eu pergunto, se hoje o sindicato luta para negociar um acordo que diz respeito aos 100, ele se tornará mais forte ou mais fraco se ele lutar para representar os 18? Ele
complementar o raciocínio. Por mais objetivo tático e sádico que eu tenha brandindo essa bandeira e só representar o filiado, é um tiro no pé. Porque eu estou cortando o meu poderio institucional dividido por 5. Além do que, isso é a porta de entrada da pluralidade de representação sindical. Se eu só represento filiado, amanhã só aqueles filiados terão representação. Mas por que só uma? Se cabem outras 4, naquela ideia de 100, 18. Nós temos uma situação hoje que a primeira ideia que nós temos que fazer é uma ideia das dificuldades econômica, ideológica, política. Agora, entrou a outra fase. Agora eu digo. A primeira parte chamou então o fundo do poço e como sair com o farol. Agora entra a segunda parte. O caminho das pedras, as 5 pedras do caminho das pedras. Na minha opinião, e quero chamar a atenção de vocês, que não é uma receita, é uma análise generalizada. Mariana, posso contar uma história? A moça ia se casar. Eu vou contar a história para vocês entenderem o que eu vou falar depois. A moça ia se casar. No altar. Mamãe, estou aqui no problema porque meu noivo falou que o caso dele é amor platônico. O que gosta muito é amor platônico. E o que é amor platônico, mamãe? Aquela aflição na véspera da lua de mel, né? Está campeando tanta sacanagem. Mamãe, o que é amor platônico? Tenho que perguntar, como é que eu vou perguntar? Agora ele falou isso agora, na hora do casamento. O que eu faço, mamãe? O que eu faço, amor platônico? A mãe disse para ela, minha filha, fica tranquila. Escova o dente, lava atrás, lava na frente, se Deus quiser. Significa que as regras são gerais, mas a aplicação vai variar. Então, as 5 pedras que eu vou mencionar é quase como isso, lava atrás, lava na frente, escova o dente, seja Deus quiser. Ou seja, são ideias gerais que cada um de vocês, com a própria experiência, buscará um duplo teste. É verdade ou não é? Em segundo lugar, se é verdade, como implementar? Primeira pedra, o caminho das pedras. Primeira pedra a ser pisada, resistir. Primeira pedra, resistir. Todo exército vitorioso foi vitorioso, óbvio. Mas nem todo exército vitorioso teve as condições de vitória desde o início da batalha. E, por definição, aqueles exércitos que foram vitoriosos, apesar de terem começado a batalha em precárias ou mais difíceis condições, esses são os verdadeiros exércitos heróicos. Tu imagina, 1940, a Alemanha toda poderosa, o melhor exército do mundo invade a Rússia. E entra na planície, destruindo tudo. A direção do partido, lá na época, encagaça, recua, perde gente, soldado preso. No entanto, tomaram uma decisão que se revelou estratégica. Nós não vamos ceder, nós vamos resistir, nós não vamos capitular. Essa é a primeira decisão do dirigente. Se violar essa primeira pedra, não tem jeito de atravessar o banhado. A primeira pedra é a pedra de resistir. Como vou resistir? Aí tem nenhuma. Nós precisamos valorizar a unidade de ação.
precisamos valorizar a mobilização, precisamos valorizar o setor jurídico que tem proeminência na luta a ser travada, proeminência quer dizer relevância, então uma série de decisões, mas a primeira delas é resistir. A CUT vendeu a sede. A CUT vendeu a sede nacional e vendeu bem no mercado. Hoje o nosso movimento está enfrentando as maiores dificuldades porque os compradores estão querendo preço de fim de feira. E a CUT vendeu bem. Ato de resistência. O prédio estava lá. Vai ser subutilizado, obviamente. Eu encontro um comprador, realizo aquela venda e aquele dinheiro me dá condições de resistência. Uma sobrevida. A sobrevida, resistência. Resistir. Pode ser que 99% dos argumentos sejam contra minha resistência. Eu me aferro no 1%. Porque se eu fizer o contrário, as vozes do diabo são muito atraentes. Ele entra, se ele encontra um tecido favorável, aceitável, de bom senso, sempre foi assim, não é verdade, mas sempre foi assim. Essa base é muito porcaria, dei tudo para eles e eles não querem nada comigo. Esse veneno, ele é o veneno da não resistência. E a primeira pedra é resistir. A ideia de resistência, ela é estratégica. O contrário da capitulação. É o contrário da capitulação, é o contrário da fuga, é o contrário da dissimulação, é a resistência. Tem problema? Vou enfrentar. Todos vocês hoje, quando recebem uma mensagem na internet ou um toque de telefone, ficam em pânico, porque sabe que 99% será problema que vai aparecer. A resistência significa o seguinte: se vocês têm o bônus das direções, tem que ter o ônus das direções também, que é ajudar a sua base a resolver o problema. Resistir. Segunda pedra nessa caminhada: descer a base. Não me respondam falando, mas façam exame de consciência. Qual a última vez que eu entreguei pessoalmente um jornal do sindicato? Qual a última vez que eu, dirigente, falei e resolvi um problema concreto de um trabalhador da minha base? Não estou falando uma negociação. Estou dizendo, o companheiro chega lá e diz: ó, minha mulher me traiu, vou matar ela, o que eu faço? Problema. Qual é a última vez que eu dialoguei com alguém da minha base em torno de ajudá-la a resolver um problema? Não me falam, é exame de consciência. Qual a última vez que eu desci a base para uma reunião? Eu sei que as respostas a isso são muito constrangedoras. Eu sei disso, eu estou fazendo sacanagem. Mas nós precisamos enfrentar seriamente o seguinte problema: a base está fria conosco, por uma série de razões, mais do que nunca é a ocasião de aproximar delas. O nome que eu dou a essa aproximação é ressindicalização. E aí eu vou apelar para a experiência da Igreja Católica. O menino é um bebê. O bebê é batizado. Não tem de porra nenhuma. Leva sal, leva água, é batizado. Quando o menino fica um pouco consciente, já é maiorzinho, já começa a entender catecismo, já tem alguma luz, o que a igreja faz? A igreja crisma. A crisma é a confirmação do batizado. Estou falando,
É mais ou menos essa a experiência da igreja. Pois é, mas eu estou falando com cuidado. Eu estou propondo algo parecido a crisma, que eu estou chamando de ressindicalização. A descida base, entrega do material do sindicato pessoalmente, não vai na internet, entrega, vai também, mas eu quero jornalzinho distribuído olho no olho. Audiências e recepção com os trabalhadores, busca nas empresas de conexão, rediscussão. Isso é essencial, eu chamo a segunda pedra. Descer. Antigamente não, agora, um pouco antes, o apanágio do dirigente era pegar avião para o Brasil. Ah, porque eu reuni isso, reuni aquilo, veio avião em Brasília, ou era fazer seminários amplos, no café da manhã. Tchau, benção. Hoje, a preocupação do dirigente é como eu vou à minha base, como eu provoco a minha ida à minha base, como eu trago a minha base para a entidade. Ou seja, aproximar a direção, que é a direção atual do movimento, a vossa, da nossa base, que está ela própria muito amedrontada, reticente, fria, confusa. Segunda pedra, então, descer. Terceira pedra, exatamente por conta da situação, além da exploração do trabalho que a nossa base sofre, ela está sofrendo uma multidão de outros problemas. Escola, saúde, transporte, segurança, todos os problemas. Se há corpo brasileiro, conjunto de brasileiros, que sofre todos os problemas, é o conjunto que configura a nossa base. Todos os problemas. Ora, o nosso movimento adquiriu uma série de experiências. Eu pergunto, de uma maneira inteligente, não é hora de, a terceira pedra, novos serviços, novas receitas? A nossa base hoje, ela tem precisado de cultura, lazer, agregação, formação, qualificação. Pensa uma série de questões que eu estou chamando, na terceira pedra, como novos serviços, novas receitas. Convênios. Ontem um companheiro estava me contando, um convênio que o sindicato abriu para ele é 5 vezes mais vantajoso do que a sua contribuição sindical. Ou seja, ele paga 50. O sindicato, então não, 50. No entanto, o sindicato lhe oferece um convênio que vale para ele 250, sei lá o tipo de convênio, no caso era um convênio de saúde. Então, a terceira pedra é a pedra de novos serviços, novas receitas. Nós temos condição de potencializar isso, porque há a quarta pedra. A quarta pedra diz o seguinte: antigamente, quando tinha os anarquistas, que os anarquistas eram uma corrente forte no movimento sindical, os anarquistas diziam assim: se o boi soubesse a força que ele tem. Era um lema dos anarquistas. O dia que o boi souber a força que ele tem. Se o boi soubesse a força que ele tem. Eles querem dizer o seguinte: se os trabalhadores soubessem a força que tem. Ele usava essa figura. Se o boi soubesse a força que ele tem. A quarta pedra é o movimento sindical, os sindicatos, a nossa estrutura,
perceber a força que tem. A lei acelerada nos agrediu violentamente, mas ela não eliminou os nossos poderes de negociação, de representação, de prestação de serviço. Juro para vocês, qualquer análise fria e criteriosa demonstra um potencial ainda não utilizado de recursos sindicais no sentido da nossa eficácia. Nós nos acostumamos nas vacas gordas a ser perdulário. Na situação de hoje, nós temos de descobrir aquele potencial que a gente não está conseguindo explorar. Várias modalidades jurídicas. Eu digo para vocês uma coisa impressionante. Nós aqui no Paraná temos uma caveira de burro enorme e justificada com a Procuradoria. E se eu disser para vocês que nós temos condição hoje de formar uma grande aliança com a Procuradoria por conta da agressão que eles estão sofrendo pela própria lei trabalhista federal? Por exemplo, estou dizendo, cavar essas hipóteses. Nós subestimamos o poder que a representação sindical ainda mantém. E subestimamos isso até mesmo porque as empresas, elas têm procurado agredir os sindicatos, mas, entre aspas, se preservando da confusão que a lei acelerada criaria nelas próprias. Nós temos potencial. Vou dar um exemplo para vocês. Há 15 dias atrás, a maior negociação na época atual do segundo semestre, ela terminou sem greve, foram os bancários. Eles, esse ano, não fizeram greve, por uma série de razões. No entanto, eles conseguiram, olha que coisa interessante, a lei acelerada diz que quem ganha mais de 11.500 está isento da negociação, negocia diretamente. Aquele chamado hipersuficiente, o nome técnico. Ou seja, quem ganha 11 mil, 2 vezes o piso do INSS, então ele é isento da negociação.